Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quinto módulo do nosso treinamento sobre o SQL Server Integration Services. Nesse módulo, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o controle de erros e eventos no Integration Services. É fato que o Integration Service fornece maneiras poderosíssimas de habilitar o controle de seu workflow, até mesmo em níveis bem detalhados. Funcionalidades que você esperaria que só estivesse disponível através de scripts estão disponíveis através de configurações da interface gráfica no Integration Service. Neste módulo, nós vamos mostrar para você como controlar o seu fluxo, né, como controlar o fluxo do seu pacote, desde o nível mais baixo até o nível mais alto. Vamos também aprender como adicionar exceções, a tratar essas exceções, a fim de garantir que o seu fluxo possa ser executado corretamente. Por último, também vamos verificar maneiras de realizar o troubleshooting e o debugging do seu código dentro do Integration Service. O primeiro item que vamos trabalhar é o Constraint Precedence. O controle de precedência é utilizado para conectar tarefas e também pode ser utilizado como forma de gerenciar as ações de seu pacote e até mesmo tratar os possíveis erros, alguns erros pré-determinados. A função principal de um Constraint Precedence é controlar quando uma tarefa pode ou não ser executada em relação à sua anterior. Além de controlar uma tarefa se ela completou ou não com sucesso, se ela completou com sucesso, com falha, ou se ela apenas completou, você pode também adicionar expressão customizada que permite que você faça uma validação no momento daquela execução. Então, na tela a gente consegue ver os três, na verdade são os três existentes, né? O conector verde que ele serve para demonstrar sucesso, o conector vermelho que geralmente especifica uma falha ou um erro, e o conector cinza que mostra uma ação completa. Nessa demonstração, nós vamos visualizar como configurar e utilizar o Constraint Precedence no Integration Service. Vamos lá, pessoal. Constraint Precedence. Eu já tenho aqui uma solução montada, mas eu vou exemplificar para vocês e mostrar tudo que a gente está fazendo aqui. Basicamente, eu estou tentando resolver um problema bem simples que a gente possa ter na nossa empresa. Eu quero controlar com o Constraint Precedence uma maneira de fazer uma validação da seguinte maneira. Eu quero, dependendo do dia da semana, eu quero fazer uma importação de determinados registros. Ou, dependendo do dia da semana, eu quero executar um evento, mas não quero executar um outro evento. Mas eu não quero criar pacotes adicionais para isso. Eu quero que o Integration Service, num único pacote, faça esse controle. Então, dentro de um único... o que a gente poderia fazer para controlar essa ação? Constraint Precedence. Vocês podem ver aqui, ó, que primeiro eu adicionei um sequence container. Depois vocês vão entender por que eu adicionei. Não se liguem muito nesse detalhe agora. Mas vamos verificar todos os itens que a gente tem aqui, ó. Primeiro eu estou fazendo uma execute SQL task, ó, com o dia da semana. Se vocês verificarem aqui, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho uma função que me retorna qual é o dia da semana. Se eu pegar essa função e executar lá no SQL Server, vamos ver o que me retorna. Me retorna o dia da semana em inglês. Hoje, no caso, esse vídeo está sendo gravado num domingo. Então, hoje, Sunday, ok? Feito isso, o que eu tenho que fazer? Eu quero passar o resultado dessa expressão para frente. Então, eu tenho que pegar esse valor que está sendo originado aqui dentro desse select e quero passar para uma variável. Se a gente for aqui, ó, em result set, eu tenho a variável chamada day of week. Como que vocês podem criar essa variável? Bem simples. Vocês podem criar tanto aqui por dentro do result set, clicando em add, ou vocês podem fazer da seguinte maneira. Se vocês vierem aqui, ó, em view, other windows, variables, e vocês clicarem aqui, ó, add variable, vocês conseguem adicionar uma variável sem problema nenhum. Então, ó, essa minha variável se chama day of week, ela está no escopo do constraint precedence e é uma string. Apesar de ser uma string, eu posso instanciar essa variável com valor 0.
Outro detalhe que vocês precisam mudar é esse result set. Como eu vou retornar um registro deste resultado, eu preciso mudar o result set para single row, ok? Feito isso, eu preciso ligar eu tenho duas demandas aqui, ó. Eu tenho uma consulta. Eu tenho um data flow que retorna consultas que foram feitas, que mostram vendas que foram feitas no sábado, e eu tenho invoices, eu tenho ordens de pedido que foram feitas no domingo. Então são dois data flows diferentes. Se vocês clicarem aqui em cima do Constraint Precedence e clicarem com o botão direito, vocês vão ver a palavra Edit, ó. Clicando em Edit, o normal seria que vocês vissem isso aqui, ó, Constraint. Isso é o padrão do SYS, ó, olha só. O que você precisa fazer? Botão direito, Editar. Você vai mudar para expressão, porque você quer fazer uma validação. Se dia da semana for igual a sábado, quer dizer que é sucesso, ele passará para cá. Se dia da semana, ó, e agora eu venho aqui na Sunday Invoice, agora eu venho aqui nesse controle. Se eu clicar aqui com o botão direito e editar, eu estou dizendo aqui, se dia da semana for igual a domingo, executa esse data flow. Se a gente entrar dentro de cada data flow aqui, ó, vou entrar dentro do data flow domingo. Eu tenho um source que executa uma consulta, basicamente, ó, pega lá do meu banco Adventure Works consultas, pegam pedidos que foram feitos no domingo. Isso aqui é uma função que retorna o nome do dia da semana, da order date. Beleza? Estou jogando aqui para onde? Para uma outra tabela que eu tenho num outro banco, por exemplo, apenas para exemplificar, chamada Sunday Invoices. Fiz isso aqui. Eu tenho a mesma coisa aqui no Saturday Invoices, nada demais. Ok? E por último, eu tenho aqui, ó, o completion. O que significa o completion? O completion é o seguinte: se falhar o componente ou se der com sucesso, você executa essa ação seguinte. Eu poderia mudar aqui para dizer o seguinte: eu só quero que você execute esse export to TXT se completar com sucesso ou se falhar. Mas não, nesse caso aqui, eu quero que, independentemente do resultado, eu quero que ele seja executado. Você pode ver que eu não estou fazendo nenhuma validação. Ele continua sendo um operador de constraint e eu quero que o valor seja de completion, né? Para quando completar. E o que eu estou fazendo aqui, ó? Export to TXT. Eu pego o resultado tanto da Saturday Invoices, da minha tabela Saturday Invoices, tanto da minha Sunday Invoices. Utilizo o Union All. O Union All vocês já aprenderam nos capítulos anteriores como configurar o Union All. E jogo tudo num arquivo texto. Esse arquivo texto, ele está aqui, ó. Eu tenho aqui minha pastinha, eu tenho aqui Constraint Precedence, tenho aqui Saturday Files, Sunday Files e tenho aqui Consolidated, que é o que? É o invoice das duas. Vou apagar esse resultado aqui, vou clicar com OK. Beleza, salvei aqui, vou mandar executar. Completou com sucesso. Você pode ver, ó, que o pacote não falhou, ele só executou validando que era domingo. E o resultado consolidado está aqui. Agora você me pergunta, por que eu não utilizei, por exemplo, a seguinte maneira? Ó. Poderíamos fazer o seguinte. Eu poderia editar aqui, completion. O que vai acontecer aqui? Ele não executa a função para exportar para o TXT. Por quê? Porque ele também está esperando que essa
do sábado também seja completada. Entenderam a questão aqui? Então, como eu quero que isso seja executado independentemente do resultado, eu preciso colocar isso aqui dentro de um sequence container, né? Que é esse aqui, e atrelo, no caso, correlaciona o export txt ao sequence container, e não a tarefa em si, e não ao dataflow em si. Assim eu garanto que isso aqui será executado e isso aqui será executado, independentemente do resultado. Beleza? E assim a gente completa a demonstração de como configurar o Constraint Precedence. Event Handling. Cada tarefa, o container executado, ele gera ações quando eles são executados. Como, por exemplo, uma ação de erro ou uma ação de sucesso. O Integration Services ele permite que você recupere e trate essas ações, configurando fluxos que serão executados quando uma ação em particular é executada no Integration Service. No SYS, né, no Integration Service, a gente chama isso de Event Handler, ou em português a gente chamaria de controle de erros. Imagina a seguinte situação, então, vamos tentar exemplificar melhor. Você precisa ler dados aí de vários arquivos no Excel, e no meio desses arquivos, alguma ação está impedindo de ser bloqueada. Se você não tiver um Event Handler para capturar o erro, você não vai saber o que aconteceu com aquele arquivo. Porém, se eu configurar um Event Handler em uma ação de erro no Dataflow Task, você poderia ser avisado por e-mail, por exemplo, informando que o arquivo XYZ não foi importado para o seu banco de dados. Eu acho que isso, para mim, é o essencial dentro do Event Handling, né? A possibilidade de, não importa o que aconteça, eu preciso ser notificado daquilo que está acontecendo. Dentro do Event Handling, eu tenho diversas ações que eu posso verificar, né? Nessa tabela aí, você consegue ver algumas delas. Por exemplo, on error, on exec status changed, on information, on post execute, on post validate, on pre-execute. Você pode ver que a gente tem mais de uma informação, então a gente consegue validar, a gente consegue realizar ações em várias partes de execução do seu pacote, não perdendo aí em nenhum momento, né, não perdendo em nenhum momento o fluxo, né, você não deixa de acompanhar em nenhum momento o que acontece com o seu pacote no Integration Service. Além que vocês viram que na maioria dos eventos eles são executados a nível de pacote, né? Agora essa listagem aí abaixo, vocês também conseguem ver que algumas tarefas em específico, vocês também conseguem exemplificar, configurar o Event Handling. Na maioria das vezes você consegue, por exemplo, apenas no Dataflow Task, mas você também tem a possibilidade de configurar em outras tasks, em outras tarefas dentro do Integration Service. Nessa demonstração, a gente vai ver como configurar e utilizar o Event Handler. Event Handler. Vamos trazer outro caso real aqui. Imagina que lá na sua empresa você tem uma rotina que realiza a importação aí de vários arquivos TXT. Só que aconteceu algum problema, alguém colocou um arquivo lá que não poderia ser colocado. Alguém colocou lá um arquivo CSV, por exemplo, com outras colunas, outras informações, enfim, a pessoa apenas colocou lá um arquivo que não deveria ser lido. Você tem lá na sua empresa uma rotina como essa aqui. Você tem um for each loop container que carrega todos esses resultados, carrega todos esses arquivos e faz a leitura deles para fazer importação. Só que se você configurou o seu pacote para ler um determinado tipo de informação, se alguém colocar um arquivo lá que não pertence àquele padrão, você vai ter um erro aí, né? Pois bem, o que eu posso utilizar aqui? Event Handler, para saber o quê? Para saber qual foi o pacote problemático, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui um for each loop container e eu tenho um Dataflow Task. A gente aprendeu nos outros módulos como configurar um for each loop container para ler diversos arquivos
txt. Então eu vou recapitular aqui, mas não vou ficar mostrando tão a fundo. Então, ó, dentro do meu for each loop container, se eu clicar com o botão direito em editar, aqui em coleção, lembrando que a gente tem que sempre alterar para for each file enumerator, porque estamos trabalhando com um arquivo. Aqui dentro de expression, a gente tem que selecionar a propriedade de directory e ter uma variável com o nosso source folder, ou seja, da onde que estão vindo os meus arquivos. Aqui, como vocês lembram também, tanto faz, eu posso colocar essa pasta, porque depois vai ser lido aleatoriamente, né? Vai ser lido dinamicamente. Retrieve file name, name and extension. E aqui dentro de variable mappings, você tem que criar uma variável para pegar o nome do arquivo, correto? Se vocês forem aqui em View, ó, e Other Windows, em variáveis, você consegue ver as variáveis que eu criei aqui. Source folder, que aponta para o meu arquivo, e file name, que aponta para o nome do meu arquivo. Você está vendo que eu não estou iniciando com nada aqui. Posso deixar vazio. Depois vocês vão ver para que eu vou utilizar esse full source path. Beleza? Então, ó, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, dentro do Dataflow Task, eu vou arrasto para cá um flat file source e um OLDB destination. A princípio, eu criei aqui uma conexão normal, só que se você visualizar aqui embaixo, ó, é uma conexão dinâmica. Por quê? O que você precisa fazer para permitir que o seu flat file source leia vários arquivos dinamicamente? Você clica aqui com o botão, botão direito, propriedades. Aqui no canto direito, ó, aqui no canto direito, eu preciso que você vá em... Não, desculpa. Você vai ser na conexão. E aqui aqui no lado direito, você vai ver esse campo aqui, ó. Expressions. Você vai clicar em propriedade e vai selecionar Connection String. E aqui em Connection String, você vai criar a sua conexão. Então, você pode ver que a sua conexão... que o nome inteiro do seu arquivo é uma junção do source folder mais uma concatenação com o nome do arquivo. Você pode ver que ele não está trazendo o nome do arquivo aqui agora, porque eu não coloquei nenhum nome de arquivo lá como default, como padrão. Ok. E aqui eu tenho um OLDB destination normal. Ó. Eu tenho lá uma tabelinha vendas, que ela está aqui, ó. Eu posso até fazer um select. Use ERP, meu banco de dados. Tem essa tabela. Ela tá vazia. Beleza? Existem duas coisas que a gente precisa aqui fazer agora, tratando-se de Event Handler, tá? Primeiro, no meu caso aqui, e aí dependendo do seu caso ele pode mudar, eu quero configurar, eu quero permitir que o quê? O arquivo seja lido pelo for each loop container, porque eu estou lendo todos os arquivos, não importa a extensão dele, então eu poderia ter arquivos de venda CSV, poderia ter arquivos de venda TXT, sem problema nenhum. Contanto que o número de colunas seja igual, beleza, eu conseguiria importar. Mas eu quero saber o seguinte, no momento da minha importação, no momento que o arquivo estiver aqui dentro, ó, no momento que o meu arquivo passar por aqui, eu quero saber o seguinte, se ele tiver um número de colunas errada, eu quero ser avisado. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, em Event Handler, e você vê que eu tenho aqui já, ó, um File System Task. Eu vou apagar e vou mostrar do zero para vocês. Vou salvar aqui, ó. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, o executável, ou seja, aonde que esse Event Handler vai atuar, vai agir. Então eu vou configurar ele para dentro do Dataflow Task. Você poderia configurar para qualquer um aqui, ó, for each loop container, por exemplo, tá? Então eu vou deixar dentro do Dataflow Task. E qual é a ação que eu quero capturar? On error, ou seja, assim que acontecer um erro no meu pacote, faça isso. E agora eu clico aqui, ó, click here to create an error event handle. Cliquei. O que eu quero fazer nesse caso aqui? A minha ideia aqui vai ser a seguinte: quando acontecer um erro,
Eu quero pegar o arquivo problemático e quero mover ele para uma outra pasta, porque depois eu vou dar uma olhada nesse arquivo para saber o que aconteceu. Então, olha só, eu vou pegar aqui um File System Task e vou arrastar para cá. Do duplo clique no File System Task, qual vai ser a minha operação? Copiar arquivo. Beleza? Segundo, eu vou ter que configurar o source, ou seja, qual é o nome inteiro do meu arquivo. Aí agora vocês se lembram por que eu criei aquela variável full source path? Por quê? Olha só. O full source path nada mais é que a junção entre o source folder com o nome do arquivo. Aqui eu vou ter o nome do arquivo inteiro, desde o diretório até o nome do arquivo. Beleza? Então eu dou um duplo clique aqui nesse File System Task. Aqui nessa opção isSourcePathVariable, ou seja, o caminho do source é uma variável? É uma variável. Source variable, o que eu vou pegar aqui, ó? Full source path. Ou seja, ele vai pegar ele vai pegar a conexão dele vai ser criada no momento que ele vai receber esse valor aqui como parâmetro. Depois aqui em cima, ele vai perguntar para mim, para onde é que você quer mover esse arquivo? Esse arquivo, o caminho que você está levando esse arquivo também é uma variável? Não, eu tenho esse caminho fixo já no meu ambiente. Então eu coloco deixo false e crio uma nova conexão. Deixa eu até salvar aqui, ó, porque eu já tinha criado essa file with problems. E eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho duas pastas. Eu tenho files to process e tenho files with problems, que é o que? Eu vou copiar os arquivos que estão com problema para cá. E aqui, ó, no files to process, eu tenho dois arquivos txt com as vendas do João, tenho outro com as vendas da Maria e tenho um CSV. Olha só, totalmente diferente. Beleza? Então eu venho aqui, ó, File System Task, duplo clique. Aqui já está configurado com o meu source path. Aqui vou criar uma conexão. E essa conexão vai ser para aonde? Para um folder que já existe, para uma pasta já existente. Clico em Browser, vou aqui no meu computador, vou no meu disco onde eu quero encontrar essa pasta, vou dentro de Temp, módulo 5, vou aqui em Event Handler e seleciono Files with Problems. Dou um OK. OK. Configurado. Cara, era isso aí. Vou iniciar agora o meu arquivo, vou iniciar o meu processo. Erro. Por que aconteceu isso? Você me pergunta. É alguma coisa que eu esqueci de fazer? É alguma coisa intencional? É intencional. Você olha que o arquivo foi movido para cá, ó. Legal, né? O arquivo, então quer dizer que o quê? O Event Handler funcionou. Porém, olha aqui. Não tem nada importado. Por quê? Porque o primeiro arquivo a ser lido pelo meu Integration Services foi o Credit Card. E eu quero que o quê? Independentemente se tenha erro, eu quero que você que aconteça o erro, você faz a cópia daquele arquivo para minha pasta onde estão os arquivos problemáticos. Porém, eu não quero que você falhe a execução do pacote, eu quero que você continue. Legal? Então, o que eu faço? Duas coisinhas. Primeiro, clico aqui, ó, sobre o For Each Loop Container e aqui ao lado, ó, você tem essa opção que é muito interessante. Maximum Error Count. Quantos erros você vai permitir nesse For Each Loop Container até que ele falhe? Por padrão é 1, ou seja, se der um erro, falha o arquivo. Então, aqui vai dependendo de acordo com o seu negócio. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 0. O que significa 0? Pode deixar dar erro quantas vezes forem necessárias. Faço a mesma coisa, clico no Dataflow Task e mudo o Maximum Error Count para 0. Salvo os dois. Vou apagar aqui, ó,
para não ter nenhum problema. E vou mandar executar. Olha só, você viu que deu erro no momento da execução, porém ele executou com sucesso. Se a gente parar esse pacote agora, o que vai acontecer? Olha só, o arquivo está aqui nos arquivos problemáticos, porém, se você realizar uma consulta, está aqui os meus registros importados do TXT. Ou seja, ele pegou o arquivo que estava com problema, mas ainda assim não deixou de importar os outros arquivos. Beleza? Então, é assim que funciona, pessoal, o Event Handler. Beleza? Falando agora de Error Rows, né? Ou erros em linhas. Sendo bem simplista, o Error Rows ele permite que você possa controlar como um arquivo, como cada registro é tratado, né, tanto no source como no destination de um Dataflow. Legal? Então você consegue aí, por exemplo, pegar um source, seja ele arquivo de texto, um arquivo XML, uma tabela, como você também consegue configurar o tratamento de registros em um destination. Legal? Você configura essa opção lá dentro do Integration Service no Dataflow. Tem uma opção chamada Error Output. Dentro de cada source e dentro de cada destination tem essa opção, Error Output. Para cada coluna que será lida, que você vai ser lida no Dataflow Task, você tem 3 opções possíveis. A falha do Dataflow Task, ou seja, se apenas um registro ou mais colunas registrarem o erro, todo o Dataflow Task é interrompido com erro. Você pode ignorar a falha, ou seja, se apenas um único registro de uma ou mais colunas falharem, você pode ignorar a falha ou continuar a importação. E por último, você pode redirecionar aquele registro problemático para uma tabela, por exemplo, ou para uma tabela secundária que armazena uma espécie de login, ou para um arquivo de texto. Então, você também pode realizar essa configuração. Nessa demonstração, nós vamos ver como configurar e utilizar Error Rows no Integration Service. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui, então, sobre o controle, né, de Error Rows aí. Controle de registros. Eu tenho uma demanda aqui que eu preciso importar funcionários. Então, olha só, eu tenho aqui no meu arquivo, vamos voltar aqui na minha pasta, por exemplo, Error Rows, eu tenho aqui um arquivo chamado funcionário. Beleza? Ele tem aqui o nome, função e o salário de cada funcionário. Então, eu tenho o Marcos, eu tenho a Sara, eu tenho o Felipe e eu tenho aqui o João. Beleza? Para receber esses valores, eu tenho uma tabela aqui de funcionário no meu banco RP. Só que se vocês olharem essa tabela de funcionário, olha só, eu tenho aqui o salário, que é um campo money, eu tenho função, que é um campo varchar 10, ou seja, ele só aceita 10 caracteres, tem um campo de nome e tem um ID. Legal, né? Só que vocês já começam a ver o problema aqui, ó. O João vai ser a nossa demonstração da vez. Primeiro, aqui eu tenho mais que 10 caracteres. Olha só, vamos selecionar esse nome aqui. E tem uma função chamada len no SQL Server que ele calcula, que ele conta o número de caracteres. Então tem 26, e o meu campo de função aceita apenas 10. Depois, eu tenho outro aqui que é o quê? O salário ele está escrito, um valor escrito sem salário, ele não tem um número. Só que o campo não aceita texto, ele aceita apenas número. Então, como que a gente vai garantir que esse arquivo seja processado mesmo com aquela linha problemática? Então, eu vou dar um duplo clique aqui no meu Dataflow Task. Vou vir aqui, ó, em Flat File Source. Vou arrastar para cá 2 AllDB Destination. Vocês já vão entender por quê. Vou conectar aqui um Flat File Source com Destination. Vou aqui no meu Flat File e vou configurar com aquele arquivo. Browse. Vou aqui na pasta Error Rows,
vou selecionar o arquivo funcionário. Tenho aqui minhas colunas, ó. Você pode ver que ele até traz o registro aqui, mas eu vou aqui em Advanced e vou tratar, né? Vou dar o nome, vou atribuir qual é o tipo de coluna para cada um. Então aqui é uma string, função é uma string que recebe apenas 10 registros, e o salário, ele não é um string, ele é, como aqui a gente não tem o campo money, eu vou colocar decimal. Ok? Colunas estão aqui. Agora que vem a configuração. Error Output. Olha só. Para cada campo, ele tem ações diferentes que você possa fazer. Você pode clicar aqui, por exemplo, no campo nome, eu tenho 3 ações. Ignore Failure, Redirect Row e Fail Component. Então, se falhar, eu posso... O padrão é que ele falhe o componente, né? Se falhar qualquer um desses registros, ele falha todo o componente. Mas eu quero mudar essa ação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, quando acontecer uma falha, e vou redirecionar para uma tabela de login. Então, Redirect Row, vou selecionar, vou mudar aqui para todas as 3 colunas. Beleza. Ok. O que eu vou ter que fazer aqui agora? Agora você vai... Primeiro eu vou configurar aqui o meu destino para inserir na tabela de funcionário. Tá aqui, ó, tudo certinho, mapeado. Agora eu vou pegar aqui esse cara e vou conectar nesse OLEDB Destination. Ele vai aparecer uma tela aqui porque ele está mostrando que você pode tratar esses registros, né? O que você vai fazer com esses registros? Você vai fazer aqui apenas clicar em OK. Você já vai ver, ó, Flat File Source Error Output. Agora você vai vir aqui em OLEDB Destination e vai configurar. Primeiro, você não tem uma tabela aqui ainda. Você vai configurar uma tabela de login, ó, porque você pode ver, os campos são diferentes. Ó, então vamos lá. Login. O nome fica a seu critério. Vou garantir aqui que todas as colunas estão mapeadas. Ok. Vamos agora. Até vou deixar aqui dentro do Dataflow Task para mostrar para vocês. Vamos mandar executar. Olha só. Para começar, ó, uma linha foi para o meu output, uma linha foi aqui para minha cláusula de erro e 3 linhas foram para minha cláusula aonde foi importada com sucesso. Se você vier aqui em funcionário, você vai ver que, ó, os 3 registros foram importados. E agora a gente tem uma nova tabelinha aqui, por exemplo, chamada login. Se eu selecionar, eu tenho aqui, ó, qual o campo problemático? O campo problemático foi esse aqui, ó, onde está escrito João, assistente comercial líder, sem salário. E aí aqui ele tem, aí você pode verificar na documentação do Integration Service o que significa esse error code e o que significa esse error column. Aqui a gente já sabe que significa, por exemplo, primeiro você quis inserir um texto varchar 26 num varchar 10, então ocorreu truncation. Depois você quis colocar texto onde era para aceitar um campo de números. Beleza? Então é dessa maneira que eu posso utilizar aí o Error Rows. Legal, né? Não quer dizer também que você vai precisar configurar isso em todos os seus componentes daqui para frente. Não é isso. Dependendo de como você desenvolve o seu negócio, você vai entender quando será necessário ou não esse tipo de configuração. Se você está recebendo dados de uma tabela para outra, você raramente iria precisar desse tratamento de registro. Agora, eu mostrei aqui importante de um arquivo, por quê? Porque a maioria dos casos onde eu já presenciei esse problema é porque pessoas manipulam os arquivos de texto e não um sistema, às vezes. Então, digamos que você tem o seu vendedor aí que faz os registros, anota lá num arquivo TXT, ou anota numa aplicação que salva em arquivo TXT e pode acontecer um erro. Então, geralmente a gente vê muitos esses casos onde você precisa importar dados de arquivos TXT, de arquivos XML e assim por diante. Então, é onde você mais vai poder ver esse tipo de situação.
Login e Login Providers. Para o desenvolvimento de qualquer pacote, né, ou fluxo corretamente, você precisa ter maneiras de realizar login. Isso é muito importante, porque ele habilita o administrador e o desenvolvedor a identificar e tratar o problema rapidamente, né? Alguns benefícios evidentes dessa utilização são fornecem aí uma maneira de identificar o problema mais rápido. Você consegue analisar a causa principal do problema, muito mais fácil. E além disso tudo, você consegue também capturar métricas de performance. O Integration Services ele contém as funcionalidades de login já inseridas no produto, então você não precisa estar desenvolvendo nada aí. Não que você não possa, você pode desenvolver o seu próprio login, se você quiser. Existe essa possibilidade. Porém, a gente vai estar trabalhando aqui com as maneiras já existentes no produto, né? As informações de login, elas podem ser encontradas nos seguintes formatos. Então, arquivos XML, você pode colocar também dentro de tabelas do SQL, Windows Event Log, Trace Files. Além disso, onde que você consegue configurar o login? Né? É importante entender onde você consegue fazer isso. Primeiro, você pode habilitar o login em pacotes, tarefas e containers. Dentro do Dataflow Task também, que o Dataflow Task não deixa de ser uma task, você também consegue realizar essa configuração de login. Providers, né? Isso aí é apenas para entendimento. Por default, o Integration Service ele inclui aí uma série de providers de log, né? Por exemplo, o Syslog Provider for Text Files. Você pode armazenar informação em arquivos de texto como um CSV, por exemplo. Syslog Provider for SQL Server Profiler. Permite que você permite a produção de um arquivo do Profiler, o famoso do arquivo TRC, né, que a gente já conhece. Para o DBA, que é mais familiarizado com o Profiler, por exemplo, utilizar o sys, né, para logar as informações num arquivo TRC pode parecer muito melhor. Depois a gente tem o Provider para SQL Server. Então ele permite que você também salve as informações em tabelas, né, do SQL Server. Você também pode configurar em Provider do Windows Event Log, ou seja, eu quero que a informação seja colocada no Windows Event Log. Caso alguma coisa aconteça, você pode fazer isso também. Nessa demonstração, a gente vai aprender como configurar, né, utilizar o login e os login providers em seu pacote no Integration Service. Vamos lá. Como que a gente configura o login? Esse aqui é muito simples, pessoal. Eu arrastei apenas para cá um Dataflow Task. Então, vocês podem ver que não tem nada aqui configurado. Eu vou realizar aqui uma importação simples de um arquivo. Então, vou arrastar para cá um Flat File Source. E vou arrastar para cá também um OLEDB Destination. Vou conectar aqui um com o outro. Flat File Source eu vou conectar com um arquivo que eu tenho. Login. Eu tenho um arquivo aqui CSV. Country Region. Open. Tenho aqui as informações. Aquele arquivo CSV lá, ele não tem as colunas. Então ele fica como column 1, 0, 1 e 2. Ok. As colunas estão aqui. Ok, vou conectar num destination. Vou criar uma conexão com o meu banco aqui RP que já está criada. E eu tenho aqui a tabela Country Region, né? Vamos dar um truncate nessa tabela. Aqui. Beleza, a tabela está truncada. Vamos mapear aqui os registros. Está tudo correto agora. Nenhum problema mais. Onde a gente vai configurar o login? Então eu vou clicar em cima do Dataflow Task, vou aqui nessa opção, ó, sys. E aqui, login. Bem simples, né, pessoal? Eu tenho aqui o componente que está permitindo o meu login, ó, Dataflow Task. Legal?
Aqui eu tenho todos os providers que eu falei anteriormente. Então vamos colocar aqui para o SQL Server. Adicionar. Vou selecionar ele. Vou ter que criar uma conexão. Eu já tinha uma conexão criada aqui. E aqui no Details eu tenho quais são as ações que eu quero capturar. Então aqui vai depender da sua necessidade, né? Da necessidade do seu negócio. Ah, eu quero capturar só quando acontecer um erro. Eu quero pegar on-post execute, on-post validate, depois que só pega depois que termina, antes que comece. Então, vamos, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, on progress, vamos tirar. Eu quero apenas on pre execute e on post execute, para pegar o que? Quando ele começa e quando ele termina. Eu já vou, além de mostrar isso aqui, já vou fazer ele conectar aqui quase em todos. Quer ver, ó? Eu vou clicar com OK aqui, mas deixa eu voltar. Vamos fazer o seguinte, melhor. Vamos mostrar apenas esse aqui por enquanto. No Integration Service, quando você habilita o login para aquela tabela, você tem uma tabelinha aqui, ó, dentro do banco de dados de destino, que foi para onde você configurou. Dentro de System Tables, você tem uma tabela aqui, ó, syslog. Como eu já tinha feito alguns testes antes, está aqui o registro dela. Deixa eu só dar um truncate nessa tabela. Vazia. Vou mandar executar essa informação e o meu arquivo agora vai ser importado. Aí ele já leu os registros e importou com sucesso. Então ele tem aqui, ó, on post execute, on pre execute. Eu tenho aqui start time, end time, e eu tenho aqui start time e end time. Basicamente, qual é uma métrica? Eu citei anteriormente uma métrica de performance. Uma métrica de performance seria, por exemplo, avaliar quanto tempo o Dataflow Task está demorando para executar. Então tenho aqui, ó, Dataflow Task, eu tenho o start time e tenho o end time. Então eu poderia aí calcular, por exemplo, olha só, select date diff, que é uma função que eu calculo diferença de data. Então, aqui como eu sei que são segundos, eu coloco qual a fração que eu quero fazer o cálculo. Start date, eu quero colocar essa data aqui. E end date, essa aqui. Eu sei então que levou 4 segundos para executar o Dataflow Task. Vamos ter certeza que isso aqui realmente executou em 4 segundos? Olha só o que eu consigo fazer aqui, ó. Start, aqui em Progress, 8 e 6 e 27 segundos. Finished, 8 horas e 6 minutos e 31 segundos. Levou 3 segundos e alguns milésimos, mas ele realiza o arredondamento, né? Então, você fica aí com 4 segundos. Essa é uma maneira. Digamos agora que eu quero jogar essa mesma informação para o event, por exemplo, para o log do Windows. Então, vou voltar aqui em sys, login, vou adicionar aqui, por exemplo, Windows Event Log, vou adicionar aqui também um profiler para a gente. Ó, o Windows Event Log, eu não preciso fazer absolutamente nada, tá? Não preciso fazer nenhuma configuração. Os eventos permanecem os mesmos. O evento aqui que você configura é para todos os drivers, beleza? Você não consegue, por exemplo, só para o log do Windows eu quero mandar X evento, e para outro, para o SQL Server, eu quero mandar Y. Não, tem que ser igual. Vou selecionar aqui, ó, o trace, e aqui você vai ter a opção de criar uma conexão para esse arquivo. O que eu vou fazer aqui agora? Usage type. Eu já vou colocar que existe um arquivo e vou criar um arquivo de trace. Login.trc. Beleza? Vou selecionar esse arquivo, vou clicar em Open. Ok. Ok. Ó, eu também tinha aqui algumas informações, ó. Deixa eu
limpar esse log. Beleza, tem 0 de informações. Vou mandar iniciar agora esse pacote. Legal. Tá aqui, ó, as informações no arquivo do Windows. Se eu voltar aqui também, ó, eu tenho aqui no Profiler. Se você abrir o Profiler, deixa eu pausar aqui. Beleza, ele não salvou no Profiler. Eu vou ter que mudar aqui a opção. O que eu tenho que fazer aqui, na verdade, é o seguinte, pessoal. Vamos voltar aqui no sys, vamos selecionar Dataflow Task, sys, login. Aqui para esse cara, eu vou criar o arquivo, create file, login 2.trc. Vamos salvar. Fechou a conexão aqui. E vamos mandar executar. Terminou de executar. Vamos validar agora se executou tudo certinho. Vamos no login. Beleza, a gente já está vendo aqui que ele está até com tamanho maior. Vamos clicar para abrir. E está aqui a informação. Beleza, pessoal? Vamos voltar aqui no SQL Server. E aqui também, ó, tem as últimas execuções. Então vamos calcular aqui, ó. Aqui. A gente tem aí também 4 segundos. Como esse meu exemplo, vamos abrir o Windows Event Log aqui também, garantir, tá tudo certo. As informações estão sendo geradas para todos os dispositivos aí, né? Uma coisa que é válido lembrar é a seguinte: isso aqui você só utiliza quando você vai realizar algum troubleshoot. Por exemplo, seu pacote está muito lento, você está com algum problema em algum ponto e você quer descobrir o que está acontecendo naquele ponto. É nesse momento que você utiliza o login. Se você deixar ele habilitado por default, além da... Se você, por exemplo, habilitar ele para uma tabela, essa tabela vai ficar muito grande, o seu backup pode aumentar. A performance também de execução do seu pacote do Integration Service também pode ficar muito pior, porque imagina, para que cada ação aconteça, você realiza um login. Então, utilize com cuidado, né? É muito interessante você saber o que está acontecendo, mas também é importante você não realizar nenhuma configuração errada no seu ambiente. E assim funciona, então, o login no Integration Service. E assim termina o 5º módulo do nosso treinamento sobre o SQL Server Integration Service. Eu espero que vocês tenham gostado deste módulo, que tenham aprendido informações valiosas, e até o próximo vídeo. Obrigado!